Oi amigo, oi amiga, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês essa sapatilha de crochê para inverno, fofa, muito fácil de fazer e super econômica. Eu já peço o seu like para o vídeo, na sequência vamos conferir a nossa lista de material. Vamos usar o fio molê da Círculo, 100 gramas. Esta é a cor 3182. Tesourinha, agulha de tapeceiro para o arremate dos fios, marcador de pontos, qualquer agulha para crochê 4 milímetros. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Deixando um espaço de fio para o arremate, fazemos o nozinho inicial, ajustamos bem. E na sequência fazemos 24 correntes. Com 24 correntes, iniciamos a primeira carreira. Veja, aqui é a correntinha 24. Nós fazemos uma corrente para dar a altura aqui do ponto baixo e sem laçar o fio, vamos introduzir aqui na corrente 24, na primeira correntinha. Um ponto baixo, segundo ponto baixo. Vamos fazer aqui um grupo de 8 pontos baixos. Feito isso, laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente e fazemos meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente e fazemos um ponto alto. E vamos seguir em pontos altos. Introduzir na correntinha da frente, ponto alto, ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada correntinha até chegarmos na nossa última correntinha. Vai ficar assim. Chegamos em pontos altos na última correntinha. O que fizemos para este lado, vamos fazer para este lado também. Para chegar no outro lado, vamos fazer uma voltinha, um grupo de pontos altos de aumentos. Nesta mesma última correntinha, onde fizemos o último ponto, vamos fazer dentro dela um grupo com 4 pontos altos. Observe, último ponto, 1, 2, 3, 4 pontos de aumentos. Fizemos o último ponto deste lado dentro desta última correntinha, então vamos fazer dentro dela também o primeiro ponto para este lado a ser trabalhado. Então, na última correntinha, nós temos um total de 6 pontos. E vamos continuar em pontos altos. Introduzimos no ponto da frente, fazemos um ponto alto.
Este fio do início do trabalho, a gente já vai arrematando ele aqui. Quando nós introduzimos no ponto, observa, mantenha o seu fio aqui do início do trabalho sobre a agulha. Desse jeito nós vamos trabalhando sobre ele e ele já fica arrematado. Vamos seguir em pontos altos até chegarmos no nosso meio ponto alto. Em pontos altos, chegamos aqui no nosso meio ponto alto, vamos fazer aqui sobre ele meio ponto alto deste lado também. Sem laçar o fio, introduzimos no pontinho da frente e vamos copiar este grupo com 8 pontos baixos, até chegar aqui no último ponto baixo da carreira. Terminamos o grupo com 8 pontos baixos e vamos fazer a mesma quantidade de aumentos que fizemos aqui. Lá nós fizemos 4 pontos altos, aqui vamos fazer 4 pontos baixos, sem laçar o fio, introduzindo no último ponto baixo. Com 4 pontos baixos de aumento, vamos fechar a carreira. Veja, esse fiozinho aqui não é ponto, é aquela primeira correntinha que nós pulamos para fazer o primeiro ponto baixo. E aqui nós temos o ponto baixo à frente. 2 fiozinhos no ponto. Vamos ignorar o fiozinho da frente, introduzir no fiozinho de trás e fazer um ponto baixíssimo. Agora, sem laçar o fio, vamos introduzir no mesmo lugar, pegando os 2 fios. Observe. Os 2 fiozinhos, fazemos um ponto baixo e 2 correntes, que é a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar e fazemos um ponto alto de aumento. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente e vamos seguir em pontos altos. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto da carreira anterior até chegarmos lá no nosso grupinho de 6 aumentos. Caminhando com pontos altos, chegamos aqui no último ponto antes do nosso grupo de aumentos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já temos o próximo ponto alto. Então, nós vamos aumentar um ponto em cada ponto desses 6 pontos de aumento. Vamos introduzir aqui no primeiro ponto e fazer 2 pontos altos dentro dele. Introduzir no ponto da frente, 2 pontos altos dentro dele. Vamos seguir desse jeito, fazendo 2 pontos altos dentro de cada ponto alto da carreira anterior, sobre o grupo com 6 pontos altos. Observe, aqui terminou o grupo de aumentos, aqui já temos os pontos baixos a ser pontos altos a ser trabalhados. Nós tínhamos 6 pontos
de aumentos, nesta carreira vamos ter 12 pontos. E vamos continuar aqui. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto até chegarmos lá no grupinho de aumentos do calcanhar. Em pontos altos, chegamos no nosso grupinho de 4 pontos de aumento. Aqui eu tenho um ponto, o último ponto antes do grupo. Observe que aqui nós já temos um ponto de aumento aqui no primeiro ponto. Então, dentro deste último ponto, antes dos aumentos, fazemos 2 pontos. Observe, isso igual a isso. E aqui, nos 4 pontinhos de aumentos, fazemos também 2 pontos dentro de cada um deles. Você observa que lá na ponta nós ficamos com um total de 12 pontos e aqui no calcanhar estamos ficando com um total de 12 pontos também. Observe. 2, 4, 6, 8. Dois, 4, 6, 8, 10, com esses 2 primeiros, 12. E vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Nós temos aqui um ponto baixo e 2 correntes, de baixo para cima, introduzimos na segunda correntinha, laçamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. E vamos iniciar a terceira carreira. Sem laçar o fio, observe um ponto baixo e 2 correntes. Fizemos o ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora vamos introduzir aqui na correntinha de baixo, nesta correntinha que está sobre o ponto baixo. Vamos laçar o fio e fazer um ponto baixo e 2 correntes. Aqui fizemos o nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. E vamos seguir fazendo um ponto alto dentro de cada ponto alto, até chegarmos aqui no nosso grupo de aumentos novamente. Percorremos em pontos altos, chegamos aqui, olha, no nosso grupinho de aumentos. Aqui é o último ponto antes do grupo de aumentos. E vamos trabalhar assim por grupinhos, de 2 em 2. No primeiro ponto do grupinho, fazemos 2 pontos dentro dele. No pontinho da frente, o segundo do grupinho, fazemos um ponto alto apenas. Vai ficar desse jeito o grupinho. No próximo grupinho, veja, de 2, introduzimos no primeiro ponto, fazemos 2 pontos dentro dele. No pontinho da frente, fazemos um ponto apenas. Então, nós vamos copiar isso aqui. Essa sequência, 2 pontos no mesmo ponto, um ponto apenas no ponto da frente. 2 pontos dentro do mesmo ponto,
um ponto apenas no ponto da frente. Vamos copiar isso aqui até chegarmos aqui, no último ponto do nosso último grupinho. Vai ficar desse jeito. Chegando no último grupinho, terminamos os aumentos e temos nessa carreira um total de 18 pontos de aumento. Chegando aqui no próximo ponto, vamos copiar novamente um ponto alto dentro de cada ponto alto até chegarmos no nosso grupinho de aumentos do calcanhar. Neste primeiro grupinho, um ponto antes. Chegando no grupo de aumentos do calcanhar, observe aqui nós temos o primeiro grupinho, fizemos aqui o último ponto alto, vamos copiar a mesma coisa que fizemos lá na parte da frente. No primeiro ponto, fazemos 2 pontos e no pontinho da frente, um ponto apenas. Vamos copiar nessa sequência. 2 pontos e um ponto no ponto da frente, até chegarmos no nosso último ponto de aumento. Terminamos os aumentos, ficamos com um total de 15 pontos em aumentos. E vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, onde temos um ponto baixo e 2 correntes, introduzimos na primeira correntinha à frente, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos iniciar a próxima carreira fazendo uma corrente, sem laçar o fio, vamos dar a volta aqui com a agulha e passar sobre o ponto, desta maneira. Laçamos o fio aqui atrás, fazemos atrás um ponto baixo e 2 correntes. Essa é a altura do nosso ponto alto relevo pego por trás. Laçamos o fio novamente, introduzimos de trás para frente. No próximo ponto, passamos sobre o ponto e fazemos aqui um ponto alto relevo. Esse aqui é o motivo de repetição da nossa carreira. Nós vamos fazer um ponto alto relevo sobre cada ponto da carreira anterior, circulando toda a nossa sola. Observe, ele vai criar aqui este friso, que já é um acabamento para a nossa solinha. E após circularmos aqui, darmos toda essa volta, nos encontramos aqui no final da carreira novamente. Completamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, onde temos um ponto baixo e 2 correntes. Na segunda correntinha, laçamos e puxamos, passamos pela laçada da agulha. Aqui chegou a hora de nós marcarmos. Vamos dobrar assim, pegando como base as correntinhas iniciais, observe, bem no meinho, bem certinho. E aqui nós temos o centro. Vou marcar aqui como centro. E agora nós vamos marcar do centro
para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, eu vou colocar o meu marcador aqui, um ponto antes dos 12 pontos. Esses pontos vamos fazer as diminuições. E aqui a mesma coisa, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Um ponto antes, marcamos também. Então, vamos ficar com 12 pontos daqui para o centro e 12 pontos do centro para cá. E iniciamos aqui a nossa próxima carreira. Vamos iniciar a carreira do mesmo modo que iniciamos anterior. Debaixo dessa primeira corrente, antes de chegar no ponto baixo, temos uma correntinha. Vamos introduzir dentro dela. Ela está bem apertadinha porque fizemos o ponto baixíssimo na correntinha de cima. Fazemos um ponto baixo e duas correntes, que é a altura do nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio no ponto da frente, fazemos um ponto alto. E vamos copiar isso, vamos fazer um ponto alto dentro de cada correntinha, até chegarmos na nossa marcação. Percorremos em pontos altos, chegamos no nosso ponto marcado antes do grupo de 12. Fizemos aqui o último ponto e esses 12 serão diminuídos. Laçamos o fio, introduzimos no primeiro ponto 3 laçadas da agulha. Laçamos, passamos por dentro de 2 laçadas. Um ponto alto incompleto. Laçamos novamente, introduzimos no ponto da frente e puxamos. 4 laçadas da agulha. Laçamos, passamos por dentro de 2 laçadas. Outro ponto alto incompleto. 3 laçadas, laçamos o fio, passamos por dentro de 3 laçadas. Observe que aqui, de 2 pontos, fizemos apenas um. E vamos continuar copiando isso. Laçamos o fio no ponto da frente, um ponto alto incompleto. Introduzimos no próximo ponto, um ponto alto incompleto, laçamos, passamos por dentro das 3 laçadas. Vamos copiar isso aqui exatamente igual, passando aqui por esta marcação, tudo igual, até chegarmos aqui, neste último ponto, antes do nosso ponto marcado. Vai ficar assim. Observe, amiga, as nossas diminuições, onde nós tínhamos 24 pontos entre uma marcação lilás e a outra, agora temos 12 pontos. Fiz aqui a última diminuição, aqui no próximo ponto marcado, fazemos um ponto alto apenas e vamos continuar. Um ponto alto dentro de cada ponto alto, dando toda a volta até chegarmos aqui no início da nossa carreira. Completamos a carreira e chegando aqui no último ponto, vamos fechar com um ponto baixíssimo novamente, sem laçar o fio, ponto baixo e 2 correntes. Na correntinha de cima, laçamos, passamos pela laçada da agulha. Fazemos uma corrente, vamos introduzir aqui, na correntinha de baixo, que está sobre o ponto baixo. Fazemos um ponto baixo e 2 correntes. É o nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, no ponto da frente introduzimos e fazemos
outro ponto alto e vamos seguir copiando da carreira anterior, um ponto alto dentro de cada ponto alto, até nós chegarmos no nosso grupo de diminuições. Veja, já mudei aqui a marcação, nós temos aqui o início do grupo. Então, nós vamos vir 2 pontos antes. Aqui eu marquei errado, vou refazer. Olha, primeiro grupinho de diminuição. Então, nós contamos 1, 2 antes e vamos vir até aqui. E para você marcar, depois do grupinho de diminuições para o lado esquerdo, aqui está o grupinho 1, 2 e marca o da frente. Então, vamos voltar aqui com os pontos altos até chegarmos aqui na nossa marcação. Chegamos em pontos altos na marcação. Aqui neste ponto marcado, vamos fazer o último ponto alto. E aqui, antes do primeiro grupinho, temos 2 pontos. Vamos fazer uma diminuição a mais nesta carreira. Então, antes desta diminuição, fazemos mais uma diminuição nesses 2 pontos que estão antes da diminuição. Um grupinho a mais. Aqui vamos nos pontos da frente, continuar copiando as nossas diminuições, tudo igual. De 2 pontos, fazemos um ponto. Vamos copiar isso aqui, desse jeito, circulando aqui, até chegarmos aqui no nosso último grupinho de diminuições. Fizemos aqui a diminuição sobre os últimos grupinhos da carreira. Observe, estou no último grupinho. Nós temos 2 pontos à frente. Então, vamos introduzir nesse ponto à frente e no próximo e criar aqui mais uma diminuição. Veja. Ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diminuições. E aqui no ponto da frente marcado, vamos prosseguir em pontos altos. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior, dando aqui toda a volta até chegarmos aqui no início da nossa carreira novamente. Completamos a carreira. Aqui já mudei o marcador, a mesma coisa da carreira anterior. Antes do último grupinho de diminuições, deixamos 2 pontos a diminuir e marcamos o ponto anterior. Do outro lado, a mesma coisa. Depois do último grupinho de diminuições, deixamos 2 pontos a diminuir e marcamos o da frente. Vamos fechar aqui a nossa carreira com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, um ponto baixo e 2 correntes, introduzimos na correntinha de cima, passamos pela laçada da agulha. Aqui nós vamos fazer uma corrente, vamos introduzir aqui na correntinha de baixo e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto alto da carreira anterior. Vai ficar assim, até chegarmos aqui no nosso pontinho marcado. Caminhamos em pontos baixos, chegando no pontinho marcado, um ponto baixo, e temos os 2 pontos à frente da última diminuição. Vamos laçar o fio, introduzir no primeiro ponto,
fazer um ponto alto incompleto. No segundo ponto, um ponto alto incompleto. Vamos ficar com uma diminuição a mais nesta carreira. Laçamos o fio, vamos aqui para o primeiro grupinho e vamos continuar diminuindo, do mesmo jeito que nós fizemos na carreira anterior. Vamos copiar essas diminuições até chegarmos no nosso último grupinho de diminuições do lado esquerdo. Chegando aqui no último grupinho de diminuições, temos os dois pontos à frente. Vamos introduzir no primeiro ponto e no segundo ponto e fazer a última diminuição da carreira. Sem laçar o fio, aqui no nosso pontinho à frente marcado, voltamos com os pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto, circulando aqui toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos a carreira, sem laçar o fio, vamos introduzir dentro do primeiro ponto baixo e fecharmos com um ponto baixíssimo. Novamente, iniciamos com uma corrente, introduzimos dentro do ponto um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, sem diminuições, dando toda a volta, chegando aqui ponto baixo sobre cada ponto, até chegarmos aqui no final da carreira. Apenas um ponto baixo dentro de cada ponto baixo ou alto da carreira anterior. Circulamos toda a carreira anterior em pontos baixos e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo feito, laçar, passar pelo ponto baixo e pela laçada da agulha. Fazemos novamente uma corrente, introduzimos no mesmo lugar, fazemos um ponto baixo e duas correntes. Vamos pular o pontinho da frente, introduzir no ponto da frente um ponto baixo e duas correntes. Pulamos um pontinho, no ponto da frente, um ponto baixo e duas correntes. Pulamos um pontinho, introduzimos no pontinho da frente, um ponto baixo e duas correntes. Vamos copiar isso aqui exatamente igual, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Percorremos toda a carreira com um ponto baixo e duas correntes, chegando aqui no último pontinho, um ponto baixo e duas correntes, introduzimos no primeiro ponto baixo feito, laçamos, passamos pelo ponto baixo e pela laçada da agulha. Aqui nós vamos puxar o nosso fio e cortar um tamanho que dê para fazer um arremate. Nós levamos esse fio aqui para o lado do avesso e vamos andar com ele alguns pontinhos e cortar rente. Aqui, amiga, para finalizar, eu fiz um cordão com 200 correntinhas. De 180 a 200 correntinhas, fica assim um tamanho bom. Você pode usar apenas as correntinhas
um cordão de correntinhas ou fazer este cordãozinho que eu fiz. Para o cordãozinho, eu apenas introduzi a agulha na correntinha da frente e fiz um ponto baixíssimo. Na correntinha da frente, um ponto baixíssimo. Eu fiz um ponto baixíssimo em cada correntinha, desde a primeira até a última correntinha. Você vê que se você passar a correntinha, fica mais delicado. Se você passar o cordãozinho, fica mais grosso. Aqui coloquei o cordãozinho da seguinte maneira. Achei o meio aqui do calcanhar e aqui é o pontinho do meio. Coloquei uma ponta aqui nesse espaço do lado esquerdo e a outra ponta aqui no espaço do lado direito deste pontinho central. Veja, ficou assim. Aqui, uni as duas pontinhas para ficar assim, um tamanho aqui, olha, bem certinho. Feito isso, introduzi aqui no primeiro espacinho para o lado direito, levei para dentro, no primeiro espacinho da frente, trouxe para fora. Ele vai ficar desse jeito aqui. Vamos caminhar com o cordãozinho até chegarmos aqui na frente. Depois, pegamos aqui o outro lado e fazemos a mesma coisa. Observe aqui na frente, levei o cordãozinho para trás. Aqui, você pode até cruzar assim, olha. Pode cruzar e levar para o calcanhar. Vou pôr aqui um novelinho de linha para você ter uma ideia. Aqui vai ser cruzado dessa maneira. Observe. Vou virar assim, acho que fica melhor, né? Olha, ele vai ser cruzado aqui sobre o peito do pé. Vamos supor que aqui seja o tornozelo. Aqui atrás nós damos uma voltinha, trazemos aqui para a frente. E aqui na frente, vamos dar um laço. Esse laço vai ficar pequeno porque essa linha aqui é bem maior o diâmetro do que um tornozelo. Mas você pode observar na foto que eu tirei aí no pé do meu boneco, para você ver como que ela fica bem certinha, bem graciosa, uma delícia de fazer. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra no próximo vídeo de crochê. Deus abençoe a você, Deus abençoe a tua casa.